Olá! Na aula de hoje eu te mostro a diferença e vários pontos importantes com relação à convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho. Esses dois instrumentos coletivos você pode estar utilizando aí no dia a dia do departamento pessoal, então é muito importante que você conheça a diferença entre os dois. Convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho. Então fique comigo até o final. Bem-vindo novamente aqui ao canal Foca no Departamento Pessoal. Se você ainda não é inscrito aqui, é só clicar no se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. E caso ainda você não me conheça, meu nome é Vanessa Silva. Eu trago aqui muito conteúdo de departamento pessoal para você. E também no link aqui desta aula no YouTube, eu tenho o meu Instagram, que você pode ir lá e estar acompanhando todos os conteúdos. Lá tem muito conteúdo para você. E vamos falar hoje sobre convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos, já que esses instrumentos coletivos são muito utilizados no dia a dia do departamento pessoal. Então vamos começar indo lá na Constituição Federal de 1988, que conferiu aos sindicatos um poder de criar normas mais benéficas aos trabalhadores. Então aqui, pensando de modo geral, o que nós temos? Nós temos a classe trabalhadores e dentro dessa classe trabalhadores nós temos os empregados. Os empregados, eles possuem vários direitos que são trazidos pelas legislações trabalhistas e também pela CLT. E com relação à Constituição Federal de 1988, no seu artigo 7º, traz vários direitos constitucionalmente garantidos a estes empregados, inclusive o reconhecimento de convenções coletivas e acordos coletivos, porque o objetivo de uma convenção coletiva ou de um acordo coletivo é justamente trazer normas mais benéficas para aquela classe de trabalhadores ou aqui no acordo coletivo que você vai ver mais para frente, para aquela empresa ou grupo de empresas ou várias empresas que estão participando daquele acordo. Então aqui, o que é importante já de cara você entender? Que os sindicatos vão criar normas mais benéficas aos empregados, considerando peculiaridades daquela região e também as peculiaridades econômicas daquela classe de trabalhadores. Lembrando que, quando falamos de instrumentos coletivos, estamos falando de acordos coletivos do trabalho, que nós também abreviamos de ACT, ou convenções coletivas de trabalho, que nós podemos abreviar de CCT, ok? E com relação à reforma trabalhista, uma reforma trabalhista que foi lá em 2017, que alterou mais de 100 artigos na CLT, foi uma das grandes reformas que tivemos aí com relação aos direitos dos empregados. E no artigo 611-A, conferiu uma maior valorização aos instrumentos coletivos, no sentido de que o negociado se sobrepõe ao legislado, ou seja, o que foi negociado em um instrumento coletivo, seja ACT ou CCT, pode se sobrepor ao que está legislado, que está na CLT ou em alguma lei em específica, mas vai depender, claro, de algumas regrinhas. E considerando aqui o artigo 611-A da CLT, nos traz o seguinte no seu capô: a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, ou seja, o negociado se sobrepondo ao legislado, quando dispuser de. Então aqui eu tenho vários itens que traz que o negociado vai se sobrepor ao legislado. E resumindo tudo isso daqui, é quando há normas mais benéficas para o empregado sempre. Os instrumentos coletivos trazem normas mais benéficas. Eles não estão aqui para retirar direitos. Então, quando temos um instrumento coletivo, nós podemos ter que este instrumento negocie normas mais benéficas quanto a
pactos de jornada de trabalho, banco de horas, remuneração por produtividade, regulamento empresarial, plano de cargos e salários compatíveis com a condição pessoal do empregado. Temos também aqui troca de feriado, enquadramento do grau de insalubridade, prorrogação de jornada de trabalho em ambiente insalubre, participação nos lucros ou resultados da empresa. Então, esses são alguns pontos que a convenção ou o acordo podem trazer que são mais benéficos aos empregados, mas também existem vários outros. E quando falamos de instrumentos coletivos, estamos falando de negociação coletiva, seja entre sindicatos ou sindicato e empresa. E quando falamos de um requisito para que essa negociação coletiva seja considerada válida, a Constituição Federal de 1998 traz a presença do Sindicato dos Trabalhadores nessa negociação coletiva como um requisito para validade. Ou seja, se formos lá no artigo 8º da Constituição Federal, nos traz o seguinte: é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Aí temos aqui o inciso 6º. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Aqui estamos nos referindo ao sindicato dos empregados, ou seja, o sindicato que representa os trabalhadores. Vamos agora falar da diferença da convenção coletiva para o acordo. Então você vai entender que na prática trouxe várias convenções coletivas para te mostrar como que funciona isso, né? Porque sim, é um instrumento que você vai usar no dia a dia do departamento pessoal, dependendo da sua região, dependendo da classe de trabalhadores que você está ali trabalhando, né? Então, depende. É necessário analisar qual o instrumento coletivo que você irá aplicar no seu dia a dia. Inclusive, vou te mostrar o porquê que você tem que seguir o instrumento coletivo. Então, vamos lá. Artigo 611 da CLT. O artigo 611 da CLT, ele nos traz que a convenção coletiva decorre de uma negociação, ou seja, uma convenção coletiva é um instrumento coletivo de trabalho, sendo que ele vai trazer ali um documento que é proveniente de uma negociação. Negociação com quais partes? Com o sindicato da categoria profissional, ou seja, que representa os trabalhadores, os empregados daquela categoria, e o sindicato da categoria econômica, que representa os empregadores. E cada sindicato vai ter uma região de abrangência. Vou trazer um exemplo também para ficar mais claro um pouquinho aqui para frente, então fica comigo, não deixa esse vídeo para lá, porque você vai usar muito convenções coletivas no seu dia a dia. E considerando aqui convenções coletivas, tudo que está disposto em uma convenção coletiva de uma categoria naquela região ali que é abrangido pelo sindicato, ele vai alcançar todas as empresas que fazem parte daquela região de abrangência e daquela classe de trabalhadores para o qual a convenção coletiva foi feita. Então é muito importante verificar a região e classe de trabalhadores e saber, né, que os direitos dessa convenção coletiva vão se aplicar a todos os que pertencem àquela região, àquelas empresas, àquela classe de trabalhadores. E aqui um ponto importante, com relação à vigência da convenção coletiva. Nós não temos uma convenção coletiva que é negociada lá em 1980 e ela está valendo até hoje. Não. A negociação coletiva, ela tem um prazo de validade. E qual que seria esse prazo? O limite é de 2 anos. Tem convenções menores. A maior parte das convenções coletivas que eu trabalho na minha região são de 1 ano, mas você pode ter convenções coletivas de 2 anos, porque é o limite estabelecido lá no artigo 614 da CLT, que nos traz que, no seu parágrafo 3º, não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos. Então, a vigência é 2 anos, o limite para aquele instrumento coletivo. E considerando aqui data base, o que você precisa saber sobre data base? Data base é um momento de início da aquisição dos direitos que são previstos naquela convenção ou naquele acordo. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma convenção, ela traz qual que é a abrangência daquele sindicato, ou seja, Belo Horizonte, Lagoa Santa, Nova Lima,
Raposos, etc. Então, essa é a abrangência. Mas para qual classe de trabalhadores? Nesse caso aqui, seria para a construção civil. Então, todas as empresas da construção civil dessas cidades irão verificar aqui o que está disposto nessa convenção coletiva, considerando a vigência e a data base dela. Qual que é a vigência? De 1º de novembro de 21 a 31 de outubro de 22. Essa é a vigência, um ano. E nós temos a data base da categoria, que é 1 de novembro. Ou seja, se você reparar na convenção coletiva e ler ela, irá identificar que os direitos começam a contar a partir de 1º de novembro. Por exemplo, piso salarial vai ter um reajuste a partir de 1º de novembro de 11,08%. Então, nesse caso, a data base é o momento do início da aquisição dos direitos naquele sindicato. Normalmente, essa data base é fixa, então nós temos o sindicato que sempre terá a mesma data base para todos os instrumentos coletivos que forem negociados. E aqui, a vigência, lembrando que é de no máximo 2 anos, conforme o artigo 614, parágrafo 3º da CLT. E aqui eu trouxe 2 exemplos de convenções coletivas para você identificar aqui com relação à abrangência e outros pontos importantes. Essa convenção coletiva, eu peguei ela aqui do Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte região. Ela vai trazer aqui, já no início, quem são as partes que negociaram para chegar nesse instrumento coletivo, que seria o Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte e a Federação do Comércio de Bens. Sindicato representativo dos empregados e representativo dos empregadores. E temos aqui a parte que fala o seguinte: celebram a presente convenção coletiva estipulando condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes. Aí temos aqui a cláusula primeira, vigência e data base. Traz qual que é a vigência, que para cada convenção coletiva pode ter uma, né? Porque uma convenção coletiva pode ser de 1 ano, uma outra convenção pode ser de 2 anos, e uma convenção coletiva pode trazer regras específicas. E aqui na cláusula primeira nós nos atentamos à vigência e à data base. Lembrando que a vigência é de no máximo 2 anos e a data base não é padrão. Cada sindicato vai ter um mês ali que vai estipular como sua data base. E a convenção coletiva também, ela pode ter vigência de até 2 anos. Pode ser de 1, pode ser de 2, também não tem um padrão aqui. O limite é 2 anos. E para esse sindicato, nessa convenção coletiva 2022-2023, nós temos que a vigência dela vai ser de 1 ano. E a data base dessa categoria, desse sindicato que abrange essa região aqui de Belo Horizonte, o comércio atacadista e varejista de Belo Horizonte, nós temos que a data base da categoria é 1 de março, que é aquele momento em que começa ali os direitos trabalhistas daquele empregado com relação a essa convenção coletiva. Temos um outro exemplo também, convenção coletiva para a região aqui de Belo Horizonte, Lagoa Santa, etc., só que foi negociada entre o Sindicato da Indústria da Construção Civil, o Sindicato Representativo dos Empregadores, e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção Civil de Belo Horizonte. Então aqui temos o Sindicato Representativo dos Empregadores, o Sindicato Representativo dos Empregados, temos a vigência e data base, que se você notar é diferente, ó, a vigência é de 1 ano também, mas a data base aqui é 1º de novembro. E com relação ao acordo coletivo, nós já passamos aqui e entendemos sobre convenções coletivas, só para recapitular, que é aquele instrumento coletivo que é negociado entre sindicato que representa os trabalhadores e sindicato que representa os empregadores, sendo que para aquela região de abrangência do sindicato, para aquela classe, vai pegar ali todo mundo e colocar naquele bolo e vai ter direito àqueles previstos na convenção. Ou seja, vai abranger todas as empresas daquela região, daquela classe, que fazem parte ali daquele sindicato. Quando eu falo fazem parte, não quer dizer que seja associado, afiliado, não. É que é a abrangência do sindicato naquela região, como eu mostrei aqui, ó. Tem uma abrangência. Por exemplo, esse sindicato aqui que eu citei, dos empregados e dos empregadores da construção civil, tem essa abrangência. Belo Horizonte, Lagoa Santa, Nova Lima. Aí pode ter situações distintas, em que um sindicato pode ter várias cidades que ele tem sua abrangência, ou, por exemplo, uma cidade apenas, tá? Isso vai depender muito de cada sindicato, de cada região. E com relação a acordo coletivo, o acordo coletivo já é diferente. É uma negociação, sim, mas entre o sindicato
da categoria profissional, ou seja, o sindicato que representa os trabalhadores e uma ou mais empresas abrangidas por aquele sindicato. Aqui nós não temos mais a figura do sindicato que representa os empregadores, tá? Nós temos aqui no acordo o sindicato que representa os empregados e uma ou mais empresas. Diferente da convenção coletiva, quando temos um acordo que temos normas mais benéficas para aqueles empregados, vai ser aplicado especificamente para aquela empresa que firmou o acordo ou para aquele grupo de empresas que firmou o acordo. Aqui não vai alcançar as demais empresas que não participaram desse acordo coletivo. Alcança somente a empresa que firmou o acordo coletivo com o Sindicato dos Trabalhadores ou as empresas que firmaram aquele acordo coletivo. E o ponto em comum entre convenção coletiva e acordo coletivo que você que trabalha no departamento pessoal precisará se atentar. Antes de mais nada, vou te convidar para conhecer o curso Especialista em Departamento Pessoal. O link está aqui na descrição desta aula que você está me acompanhando pelo YouTube. Eu serei sua instrutora. São muitos conteúdos relacionados ao departamento pessoal, indo do básico ao avançado. São mais de 240 aulas. Isso mesmo, mais de 240 aulas que eu te mostro tudo sobre cálculos, legislações, rotinas, dicas e muito mais sobre departamento pessoal, incluindo todos os processos que você precisa conhecer para atuar com segurança, inclusive legislação, que é um ponto muito importante quando estamos atuando no departamento pessoal. Só clicar aqui então no link deste vídeo que você vai ter acesso aí à página do curso, considerando que hoje temos mais de 10 mil alunos já matriculados, como você pode observar aqui, ó, mais de 10 mil alunos matriculados, e ele está disponível lá na Udemy. Conhecimento, eu tenho certeza que você vai gostar. Voltando aqui então para os pontos em comum com relação à convenção coletiva e acordo coletivo, que você precisa saber para atuar com segurança no departamento pessoal. Quando falamos desses dois instrumentos, o ponto em comum é que eles fixarão condições mais favoráveis de trabalho do que as previstas na CLT ou demais normas trabalhistas. Estes instrumentos podem trazer condições mais benéficas com relação a, por exemplo, reajuste salarial e piso salarial, percentuais maiores de horas extras, adicional noturno, por exemplo, premiações, pode trazer um feriado da categoria, que é aquele dia no ano que aqueles empregados daquela categoria não irão trabalhar porque é o feriado da categoria, pode trazer também ali um valor de auxílio alimentação, de refeição ou cesta básica, pode trazer também direitos de café da manhã, café da tarde ou quando há uma prorrogação de jornada, considerando que itens mínimos a serem fornecidos ao empregado, pode trazer também previsão de contratação de seguro de vida para os trabalhadores daquela classe, pelos empregadores fazer essa contratação desse seguro e diversos outros direitos que demanda, claro, a negociação coletiva. Então não temos um padrão. Não temos um padrão de valores de reajuste, não temos um percentual de reajuste único, coringa, para todos os sindicatos, não temos um valor de auxílio alimentação ou cesta básica ou itens de cesta básica mínimos a serem considerados. Aqui a gente vai avaliar cada caso, cada convenção, cada classe de trabalhadores, pode ter aí muita diferença de uma para outra, inclusive considerando aí regiões distintas para a mesma classe de trabalhadores, por exemplo, construção civil. Para regiões distintas, com sindicatos distintos, os direitos podem ser completamente adversos, podem ser diferentes, considerando aqui direitos mais favoráveis sempre, né? Então é importante avaliar. Aqui, por exemplo, eu trouxe um recorte de uma convenção coletiva que nesta convenção coletiva especificamente traz o benefício da auxílio alimentação e especifica quais os itens que devem constar nessa cesta básica e ainda quais as regrinhas para concessão aos empregados. Por exemplo, as faltas injustificadas daquele trabalhador não podem ultrapassar uma naquele mês que você está analisando daquela competência. Aí, nesse caso, se não ultrapassar uma falta injustificada, este empregado receberia a cesta básica. Vai variar de sindicato para sindicato, como eu disse. Há sindicatos que trazem um valor X a ser concedido, por exemplo, em um ticket para o empregado, não trazem essa cesta básica, então varia muito de convenção para convenção. Mas aqui,
trago pontos importantes que você deve observar quando tratamos aqui de departamento pessoal, para a gente fechar com chave de ouro todo esse conteúdo e você nunca mais errar sobre esse assunto, convenções e acordos e o que você tem que fazer com todos eles. O que você precisa avaliar quando está lá no departamento pessoal? Qual a data base dessa convenção coletiva ou acordo? Qual a vigência desse instrumento coletivo, considerando acordo coletivo e convenção coletiva? Qual a região de abrangência? Porque não adianta você estar em Minas e querer um sindicato de São Paulo. Não, tem que ser o sindicato que abrange aquela região para aquela classe de trabalhadores. E também a classe abrangida, obviamente, que você vai pesquisar. Porque se você trabalha no comércio, você não vai aplicar uma convenção coletiva da indústria da construção civil. Não, são coisas diferentes. Cada um no seu quadrado aqui. E também os direitos que estão dispostos neste instrumento coletivo, você é obrigado a acatar. É muito importante que você se atenha a todos esses pontos que eu aqui passei com você nesses vários minutos de aula. Espero que tenha gostado, mas antes ainda de finalizar, te convido a conhecer o curso Especialista em Departamento Pessoal, como eu mencionei anteriormente. O link está aqui na descrição desta aula. Você pode estar conhecendo toda a ementa, todos os assuntos que você vai estudar, ok? São mais de 242 aulas, mais de 45 horas de vídeo, tenho certeza que você vai gostar. E te convido também para se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!